Ok, então nesse momento nós vamos começar aqui agora um estudo, uma prática, uma vivência, uma consulta, uma entrevista com o Caboclo Sete Matas. E vamos dar início. O tema ele vai estar em aberto, ou seja, o Daniel vai poder perguntar qualquer coisa, sem que ele escolha as perguntas, mas o que vier. Que a gente faça esse trabalho que também vai servir, eu acho que a forma principal vai ser até para meu desenvolvimento mediúnico, né, do trabalho com o Caboclo Sete Matas, para que ele possa estar vindo e respondendo as perguntas que o Daniel tiver. Aí, Daniel, você não esquece de marcar uma hora. Quando der uma hora mesmo, se for interromper, você fala e aí a gente conclui, até para não passar muito do tempo, né? E aí o que o papo rendeu, o que acontecer aqui, a gente vai deixando indo. Então, vamos fazer então, para começar, vamos começar com um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma proteção energética nossa. Nesse momento, então, pedimos aos amparadores, aos espíritos de luz, aos guardiões, a proteção necessária para que nesse momento possamos fazer um trabalho com a espiritualidade de forma séria, de forma que a gente vai trabalhar todos esses pontos falados de desenvolvimento mediúnico. A ideia aqui também é trazer alguma mensagem, caso venha de alguma pergunta. E aí, então, a gente vai dar início com o Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus que é justo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Jesus, Maria, Jesus. Nesse momento, antes de começar a gravar também, eu fiz um trabalho energético aqui, um passe energético também. Já estou sentindo bastante já. Então, se o seu microfone já está habilitado, já puder começar já. Tá bom, então. Deixa eu colocar o tempo aqui para correr. Ixi. Ixi. Boa noite, moço. Boa noite. Salve sua força, moço. Salve sua força. Como o senhor está hoje? Estou bem, moço.
Esse, como é seu nome, Chá? Sou o Daniel. Esse é o que, esse moço? Esse, como esse moço tá agora? Tô bem, um pouco ansioso com essa quarentena toda, né? A situação toda que a gente tá vivendo, mas tô bem, tô bem. Esse moço como tá agora, nesse momento? Bem, bem, tô bem. Esse é o que, esse moço? Esse é, trabalho, esse aqui, esse caboclo, esse já tinha falado que esse moço aqui, esse é para Uhum, vir fazendo o trabalho, esse aqui possa, esse desenvolvimento, esse moço aqui. Esse, sim. assim, esse como esse preto velho falou, esse lá atrás, né? Esse aqui, esse Uhum, caboclo, esse queria falar que esse moço, esse, então por isso que esse trabalho está acontecendo hoje, o que esse moço? sim. Esse demorou um pouquinho, né, esse moço? Ah, sim, com certeza. Esse o que, esse moço? Esse qual a identificação? Esse que esse moço tem com o seu nome? É, Daniel, Esse qual essa identificação com esse seu nome? hum, como você falou o significado do meu nome? Esse, o que você sente quando o seu nome é falado? Não sei te responder. Esse o que, esse moço? Essa moça, esse putz, se passar um pouco ali. Esse moço, se você acabou que você estiver falando um pouco baixo, esse moço então fala, você está falando alto, esse moço então fala também, você crê, moço? Tá bom, tá bom. Então tô vindo tranquilo. Esse moço, esse falou, esse mais cedo com esse moço, esse é um pouco sobre esse seu nome, esse, porque você tem alguma coisa sempre, esse relacionado aos nomes aqui que se dá aqui nessa terra, esse, Uhum, assim como esse caboclo chamado esse caboclo sete matas. Esse sempre quando se fala esse aqui na Terra, esse se fala assim, esse seu nome é Daniel, esse por que esse seu nome é esse, né, esse moço? Esse uhum, porque esse a entidade quando a gente trabalhar, esse porque que essa entidade, esse cada um esse tem um tipo de nome, esse que significado tem, esse o que traz esse nome, esse com esse nome, esse caboclo sete matas, esse é esse Exu do Lodo, esse Exu Tiriri, por que esse nome? Esse Preto Velho, esse da Sete Cruz, esse por que esses nomes, né, moço? uhum. Esse tudo tem um significado, né? Esse, peço licença aqui, esse só força dessa moça. Essa moça. Essa moça, você tá bem agora? Esse é o que, moça? Esse Esse, porque quando eu falo, esse caboclo sete matas, esse, aquele que esse, andou esse, pelos sete tipos de mata, esse caboclo conheceu esse, quando teve vida na terra. Então, esse mata pantanosa, esse mata fria, esse mata aberta, esse mata fechada, mata virgem, esse mata seca, esse mata mista. Esse aqui é chamado aquele que esse é mata, ela é quente, esse mas ela é úmida também. Esse é chamado de mista quando tem outras coisas mais, né? Esse então por isso que esse, quando eu falo assim, esse quando aumenta a entidade, esse porque você está falando o nome, o que se traz a representação disso, né, moço? Esse no meu caso, essa representação porque esse caboclo, esse andava por muitas terras, esse aldeias diferentes que esse caboclo, se acabou não ficando uma só, esse sempre foi um pouco, esse ficava um pouco numa esse aldeia, depois ia para outra e cada uma esse é um tipo esse de mata, esse por isso acabou com sete matas, esse 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 caboclo esse quando veio aqui esse, nessa terra, esse veio esse para trabalhar, esse paciência, esse assim como esse
esse moço Daniel, você sente que muitas vezes acha outras pessoas um pouco mais lenta, acha um pouco as outras pessoas, parece que não acompanha, não tem mesmo raciocínio, tudo muito devagar, tudo muito lento. Esse moço sente isso, moço. Sim, sim, sim. Então, então tu veio também, para tu praticar um pouquinho da tua paciência. Com os outros que tu, fala assim, parece mais lento, não que tu fala, é mais que tu pensa. Uhum. Então, sempre quando um fala, como você falasse, começasse a falar, e falasse assim, antes mesmo dele terminar, conclui logo, fala logo isso, que eu já sei o que tu vai falar. Termina logo que eu quero começar, agora a minha parte, sabe, moço? Sim. Então, quando tem isso, muitas vezes, sente isso muitas vezes, é porque é sinal, que veio trabalhar, um pouquinho paciência aqui. Então, por que esse nome acabou com 7 matas? Porque não ficava, não conseguia ficar, numa mata só. Achava que esse pessoal da outra mata, é muito lento. Então mudava de mata. Ia para outras aldeias. Porque ficava até cansado, aquele que conviveu com o caboclo aqui na terra, de conseguir conviver junto. Porque esse caboclo queria muita pressa aqui nessa terra. Falou, quer aprender outras coisas. Então, quando eu achava que estava bem ali, já tinha pegado tudo, então mudava de terra, mudava de matas, entende, moço? Entendo. Tudo que tu não entender direito, então tu pode fazer pergunta, ok, moço? Pedir para Sim. voltar de novo. Uhum. Isso aqui é justamente para isso. Tem muitas perguntas aí. Uma delas, vou fazer, mas eu não vou responder, mas porque vou passar para esse moço, para o senhor Daniel. Então fala assim, né? Por que essa entidade, fala assim desse jeito, quando vem aqui nessa terra? Porque o velho, o pai velho, fala um pouco como velho mesmo, um pouco mais manso, ou porque erra palavras aqui dessa terra. Porque fala daquele outro jeito, e porque cada entidade fala de um jeito diferente, dependendo até de médium, muitas vezes, e por quê? Em vez de falar assim, desse jeito que caboclo se expressa agora, por esse médium, porque não se fala direito, né? Isso é uma pergunta, né, moço? Mas pode fazer a pergunta, viu, moço? Essa pergunta que você já fez é uma ótima pergunta para a gente começar. Que as entidades vêm com essas características, né? Mesmo que o espírito delas, na verdade, seja de uma outra forma. Muitas vezes você está aprendendo, né? Já que vem tantas vezes para cá, trabalhar com médium, escutar aquela língua nativa do lugar que se acomoda a incorporação da energia, né? No médium, né? Muitas vezes por muitos anos e não se muda essa forma de falar, né, moço? Sim. Você sabe por que isso, moço? Facilitar a comunicação, talvez? Isso facilita um pouco, mas é um pouco mais a fundo disso. Você sabe como que quando esse médium está recebendo essa informação, tudo que vem através de sentimentos, se quiser falar da forma do médium, então vai começar a passar raciocinar muito mais, a usar muito mais a razão, do que aquilo que está sentindo. Então vai ficar um pouco mais difícil. Isso é uma dificuldade, muitas vezes de interpretação, do médium, ou muitas vezes, força energética muito forte da entidade, que mesmo falando, tu fala do teu jeito, mesmo assim o médium não consegue.
Esse porque senão você não consegue fluir com essa mensagem, o tipo de fala. Esse é uma coisa. Esse mas tem mais. Esse quando você falar, esse vai se comunicar, esse o caboclo, esse o preto velho, esse quando você olha lá, esse vê que esse está não só incorporando esse energia, esse mais que você está incorporando todos os jeitos e fala também dessa entidade. Isso fica um pouco esse facilitado. Aquele que vai fazer pergunta, esse é de deixar ele um pouco mais à vontade, que ele não está falando com o médium, e também ele consegue se abrir um pouco mais. Esse é o pai velho. Esse é o preto velho, muitas vezes. Aquele que está errando palavras, esse, por não falar esse, nessa língua que você está aqui, de português correto, então, muitas vezes, todos que vêm, esse faz uma consulta, esse faz entrevista com o preto velho, então, esse vai olhar e vai falar, esse preto velho, esse erra, esse preto velho não fala direito, esse preto velho só está preocupado com mensagem, não está preocupado como vai passar a mensagem. Se ele está assim, então eu posso me abrir um pouco mais para ele, porque ele está sendo ele, então que eu seja eu também. Esse porque se tu achar que a entidade é mais alta que tu, esse é mais superior aqui, se fala, né? Esse é mais superior que tu, então a tua entrega, esse vai ficar esse mais baixo. Esse tu não vai fazer algumas perguntas, esse que falaria antes. Esse porque tu, esse vai se sentir inferior àquele. Esse muitas vezes, quando você vê, esse às vezes a entidade, esse médium é mais alto. Esse, então vem outra pessoa falar com o médium, esse corpo do médium, esse fica um pouco mais baixo. Esse é para passar que se entregue, você tenha confiança. Eu não estou aqui para se falar que eu sou melhor que você, ou que estou superior a você. Esse apenas estou aqui com uma mensagem e um conselho que se tu vai ver se para a tua vida isso vai servir. Isso não servir. Pelo menos tu escutasse esse conselho. É melhor do que não escutar nada. Isso aí, fazendo as mesmas coisas da vida, né, seu moço? Na verdade, faz total sentido. Então, por isso que muitas vezes o médium vai falar dessa forma. Para que o outro possa se entregar um pouco mais. Mas esse moço, esse caboclo, veio para responder e falar de assuntos que esse moço colocasse. O que, moço? Acho que a gente pode entrar um pouquinho, como você também começou a falar, né, você deve estar aí do outro lado também, a coisa deve estar pegando, né? E você citou também a paciência. Eu acho que valia a pena falar um pouquinho sobre ela, como que a gente exerce a paciência em tempos tão aflitivos, né, como a gente tem vivido agora. Esse moço, você tem que saber que esse caboclo, quando vem para cá, toda vez que você vem fazer trabalho, esse caboclo, ainda continua exercendo a paciência. Esse caboclo, não é o paciente em pessoa. Esse caboclo ainda tem trabalhos a fazer aqui nessa terra, com paciência. Porque isso é da identidade, fora de linha de caboclos, fora de linha de que se fala que tem todos os que estão trabalhando nessa linha, todos tem alguma coisa, não. Cada um vai ter a sua identidade. E cada um, quando vem, também vai trabalhar isso. Quando a entidade fala, estou vindo, mas estou trabalhando também, vem trabalhar um ponto que ainda pequeno que fica, mas que precisa ser trabalhado nesse momento. Então, quando caboclo vem aqui, vem falar de paciência. Já falei que esse moço aqui, muita gente pedindo paciência nessa terra, né? Sim, sim. Mas está pedindo paciência, tu vai trazer quem? Alguém para te tirar a paciência. Tu está preparado para isso, né, moço?
Esse, se tu está preparado para isso, esse tudo bem. Esse, se tu não está, você já falei para esse moço. Esse, então, pede um pouco mais esse de firmeza nessa caminhada, né, moço? Esse, porque esse é melhor tu seguir firme. Esse é do que tu perder paciência e jogar tudo pro alto, né, esse moço? Esse, será que tu está preparado para isso, né, moço? Esse, eu não estou falando que não deve pedir. Esse, tu vai pedir o que tu quiser. Esse, mas não esquece que isso vai vir. Mas isso não pode ser colocado na sua cabeça. Esse, sem tu trabalhar isso, esse paciência vai requerer esse obstáculo para te tirar a paciência. Esse, assim tu vai esse, ter a ferramenta esse para tu trabalhar. Esse, aquele outro. Esse, toda vez que eu chego num lugar, esse, parece que tem alguém esse, querendo tirar a minha tranquilidade daqui. Esse, o problema não está no outro. Esse é uma ferramenta para você trabalhar a tua paciência, esse moço. Esse, se tu fala que se tu quer trabalhar o amor, esse, então tu vai encontrar no teu caminho esse, pessoas que tu pode ajudar em forma de caridade e aí vir fazendo o amor. Você sabe por quê, moço? Esse porque esse amor, esse pode ser construído também. Isso não é uma coisa que esse bate e fala agora, esse estou num puro amor. Esse amor é apenas esse tu fazer coisas que tu de coração esse vai ajudar o outro. Mas tu ajudar o outro, esse nem sempre esse vai ser facilitado. Esse é porque muitas vezes o outro que está pedindo ajuda, esse não quer ajuda, mas ele está pedindo. Então, quando você pede, se tu colocou à disposição, então tu vai trabalhar nisso. Esse é em forma de caridade. Esse tu falar hoje, amanhã ele está bem, esse depois de amanhã ele está mal de novo. Aí tu vai trabalhar de novo isso. Esse tu vai fazendo caridade. E você sabe que esse trabalho que está acontecendo aqui, esse é chamado de caridade, esse tá chamado de trabalho. Esse, quando fala assim, esse, vamos fazer um trabalho, esse, porque esse se confunde, acha que trabalho é algo que se tu tem que explorar alguma coisa ou alguém, né, seu moço? Esse, mas Sim. é porque vai dar trabalho, moço. Esse, mesmo tu fazendo caridade, vai dar trabalho. Então, quando eu falo assim, esse é numa igreja, esse é num templo, num terreno, você fala, esse vamos fazer um trabalho, é porque isso vai dar trabalho, esse vai ser um trabalho a ser feito. Esse é a mesma coisa quando você fala assim, esse mas aquele moço ou aquela moça, esse vem aqui todo dia, esse ainda não fica bem, esse não, porque esse tem mensagens ainda que apenas esse está ficando bem, esse no agora. Esse, por isso esse caboclo perguntou esse duas vezes para esse moço. Esse, você está bem agora? Esse moço falou que está, apesar das outras coisas. Então o caboclo falou, esse, mas está bem agora. Esse não daqui para trás, esse é agora. Esse, porque se tu está bem agora, isso é o que importa. Se quando tu não está bem no momento, esse tu pode ser trabalhado, tu fica bem hoje, agora, nesse exato momento. Esse, mas se a tua cabeça corre para aquilo que já passou, esse tu volta a ficar mal. Esse porque esse não quer melhorar agora. Tu quer melhorar o que aconteceu ontem. E ontem tu não melhora, se tu melhora só agora. Esse então se tu só vai conseguir esse trabalhar esse agora. Esse muitas vezes a pessoa que está indo ouvindo, esse até mesmo como forma de paciente, esse para médico, esse psicólogo, esse psiquiatra, esses vão, esse muitas vezes esse não quer arrumar agora, esse quer arrumar coisa do passado. Esse, mas se tu só fala o que a pessoa quer escutar, esse tu deixa ela bem agora. Mas se tu não fala o que ela pode, esse aceitar o erro dela lá no passado, porque esse daqui para frente é outro tempo. Esse então tu não consegue arrumar aquilo que aconteceu. Esse tu só pode arrumar agora. Esse se tu arrumar agora,
Esse aceitando o que foi passado, aceitando e revendo e sentindo tudo de novo que tu sentiu lá atrás. Esse nesse hoje, esse assim então tu vai conseguir esse ficar bem. Esse com o mesmo erro que tu cometeu ontem, estando bem hoje. Então tu fala esse eu estou bem agora. Esse mas não é apenas agora, estou bem por completo. Esse mesmo que minha mente um dia pensar, esse no dia de amanhã, esse 2, 5, 10 anos, 1000 anos atrás, esse ainda vou ficar bem. Esse é porque eu aceitei tudo aquilo, eu sei que não gostei. Esse daqui para frente eu vou fazer diferente, né? Esse, o Mestre Jesus Cristo, quando ele falou assim, esse aquele que veio procurar o Mestre falou, esse Mestre, esse não estou muito bem, esse não estou me sentindo muito bem. Esse Jesus só falou, você vai e não peca mais. Esse, já que o teu problema é você está no pecado, apenas vá. Esse chega a tua vida e não peque mais. Para quê? Esse é para tu não ficar mal. Esse é porque se tu tá mal hoje e tu não fez mal hoje, é porque se tu tá pensando no ontem. Esse não tem lá da tua vida, tá aqui para trás, esse moço. Esse então tu não vai ficar bem. Esse tu tem que pensar, esse, o teu dia de hoje foi bem, esse se não foi bem, esse quando tu antes de dormir, esse tu pode estar falando. Esse você vai escutar também. Esse pode estar falando então. Esse tratei mal alguém no dia de hoje, esse foi grosso, se eu falei mal com alguém, esse eu perdoo a mim. Esse quero perdoar o outro também. Esse ainda que o outro não aceite esse perdão, então hoje eu me coloco a me pedir perdão a ele. Mas esse daqui para frente, esse vou tentar levar minha vida, esse sem cometer o erro que cometi ontem. Esse ou no meu dia de hoje é mais cedo. Esse porque eu sou novo a cada esse segundo que passa. Esse tudo aquilo que eu falei no começo, isso é velho. Esse quando você fala sobre nova era, esse o que é a nova era? Esse é o dia de hoje, moço. Esse sempre é a nova era. Esse não tem que se falar. Esse estamos entrando na nova era. Esse já entrou faz tempo, seu moço. Você está vivendo ela o dia todo. Esse amanhã, hoje, não vai ser nova era. Isso já é velho. Esse trate do novo. Esse tu está se renovando hoje. Se renove hoje. Hoje tu consegue trabalhar isso. Esse ontem, esse tu não trabalha mais, esse se tu não tiver aceitação, se tu não tiver esse exercer o perdão, esse quando tu vai exercer isso vai sobrar para tu um pouco de humanidade, que tu vai pensar, esse eu erro, esse não posso pedir que o outro acerta, esse se erra o tempo todo, isso é chamado aqui, não essa palavra que esse médium colocou agora, aqui, falando de covardia, mas é mais perto disso. Isso é uma covardia, isso é da sua parte, se tu pensar que tu tem que acertar o outro. Se tu não consegue acertar tu mesmo, e o único que tu tem controle é tu. Esse é o outro tu não mexe, que tu não tem controle. Esse livre-arbítrio é para você. Esse tu entrou no livre-arbítrio do outro para falar qualquer coisa, então tu está invadindo, se tu não pediu permissão. Então, como isso que está acontecendo agora, moço, isso só não é invasão do livre-arbítrio, do Senhor, Daniel, é porque tu está de acordo a escutar o que esse médium tem a passar. Que, com esse caboclo que está falando aqui agora. Por isso, quando você fala assim, você vai no terreiro, você vai na igreja, você vai em qualquer lugar, se tu só vai, se tu tiver de coração aberto. Porque se tu tiver fechado, tudo o que for falado, independente do que for falado, tu não vai ficar para ti. Então, tu vai precisar ir 20 anos no mesmo lugar. É para encontrar uma única palavra. Que faça sentido no seu ser. É para então tu entender. Que tu pode ser feliz agora. O caminho, da felicidade, é esse, moço. Não é coisas.
Esse é para fora, é para dentro. Esse é o que tu arrumou aqui dentro. Esse é muitas vezes também, esse quando você vê um trabalho assim, esse com entidades, com padres e pastores, esse você fica olhando, esse não na mensagem, você olha no comportamento dele. E isso é errado. Esse porque, esse muitas vezes, aqueles 5 minutos, ele estava com Jesus. E aquilo foi falado com mensagem esse do próprio Jesus Cristo. Isso foi passado, para quem entende como Buda, esse Buda lá, esse qualquer um, esse veio aqui, esse quis levar uma vida reta. Então, aqueles 5 minutos é o que valeu. Esse é o que ele vai fazer com a vida dele. Isso não importa. Tu escutou aquilo, tu pegou aquilo, e então falou assim, mas nem ele é assim. Então tu não quer mensagem. Tu quer o exemplo nele, mas tu quer o teu exemplo que seja no outro. Esse não em tu. Desse jeito não tem como. Tu. Evoluir real. Não aqui agora. Tu pode evoluir. Quando você fala assim, esse é estado de iluminação, tu pode ser iluminado agora. Mas tu tem que sustentar para daqui para frente, moço. Mas a iluminação é fácil, é rápido. Não fácil, né? Mas é rápido. Tu vai procurar entender tudo. Que tu fez de mal. Tudo que tu fez de mal vai te trazer. Isso é a humanidade. Então, por isso, eu consigo entender esse é o outro. É porque se eu estou com toda essa sabedoria, toda essa informação, e eu ainda consigo errar, imagina o outro, então, como está o outro, né, seu moço? É verdade. É isso. Moço tem estudado, moço? O senhor tem estudado? Sim, tenho voltado aos pouquinhos agora. Tenho alguns livros, mas okay. Tem que melhorar algumas coisas ainda. O que é estudar para esse moço? Bom, além da teoria, você também teria que praticar, né? Ou então você se aperfeiçoar em algum tema ou algum tópico específico. Moço, porque falou certo. Estudar, é praticar. Estudar é praticar. Quando tu pratica e tu erra, tu errou porque tu não sabe, mas tu está estudando. Por isso está estudando ainda, entende isso? Muitas vezes, se tem esse pensamento errado de estudar, que é achar, que é pegar informação e deixar tudo aqui na cabeça. Quando for falar alguma coisa, vai falar tudo bonito. Mais no dia a dia, se vê muitas coisas ainda. Que não está de acordo com tudo aquilo que estudou, porque não estudou. Tu pegasse só informação. Estudar é praticar. Isso é estudar. Quando você fala, muitas vezes quando você fala, mas tem uma pessoa ali do mato, que entende muito de plantas, né, moço? Mas quando vai se ver, não fez nem a primeira série aqui nessa terra, né? É verdade. Ele sabe muito. Não é que ele sabe muito, ele estuda muito. Ele praticou. Colocou na prática. Com isso, então, ele vai conseguir. Saber. Porque agora ele sabe. Ele provou. Mas antes, ele errou. Porque pode não ter acertado na primeira. Muitas vezes que acerta na primeira, mas foi porque tentou. Colocou a mão ali. Para fazer. Quando você fala, como eu vou entender de energia? Eu tenho que ler isso, eu tenho que ler aquilo. Leia, filho. Mais pratica depois, né? Porque senão, tu sabe toda a mecânica, mas tu nunca sentiu. Fala assim, como é dar um passo? Eu vou fazer assim. Depois faço assim, e depois faço assim. É isso. Isso é a mecânica, mas o que tu sentiu disso, moço? Porque se só ficar aqui dentro da razão,
esse tu vai perder a razão, né? É verdade. Esse então tu tem que saber que esse tu praticando, tu tá estudando. Esse é a Uhum. prática, esse é estudo válido. Esse está saindo para estudar. Esse está praticando todo dia. Sim. Esse moço, você ficou faltando alguma coisa, esse moço? Não, pensando aqui nas questões, acho que dá até para emendar um pouquinho com a questão da prática, né? Que muitas vezes o estudo também não demanda tanto quanto a gente pensa, né? Às vezes a prática pode estar numa simples oração ali que vai te fazer sentir a energia, né? Já é uma forma de estudar também. Esse é uma forma de estudar. Esse quando se tu fala assim, eu fiz uma oração. O que é essa oração? Então vou fazer esse como fez aqui agora. Esse começou, esse fez uma oração. Se dentro dessa oração, esse qual era a intenção? Esse dessa oração. Esse porque se for só repetir palavras, esse tu só poderia falar. Esse blá, 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 esse ia dar no mesmo. Esse é com aquela palavra repetida. Esse então é a intenção, esse que está servindo. Esse então muitas vezes, esse, esse caboclo, os índios, esse não faz esse rezo, esse Pai Nosso, Ave Maria, esse então vai passando as folhas, esse no teu corpo, esse vai fazer o mesmo trabalho energético, esse porque tem intenção, esse não está por mim, esse está pela natureza, que são essas folhas. Então, quando esse caboclo vai fazer esse trabalho de benzimento com folha, ele fala assim, ó, isso daqui que tenho nas minhas mãos, esse é uma folha. Esse aqui acabou de sair de uma planta. Esse aqui tem vida igual esse médio tem, igual esse caboclo tem nesse momento. E isso é natural. Esse quero, então, esse aqui é o poder dessa natureza. Esse possa passar um pouco para essa pessoa que está na minha frente agora, para que ela também se sinta natural. E se quando tu está confuso, se tu não está na tua natureza, esse se tu foi criado imagem e semelhança, esse do grande espírito, esse então tu não pode estar confuso, esse tu não pode estar com ansiedade, porque esse tu está fora da natureza. Esse volta para a natureza então. Esse então pega as folhas e fala que a natureza dessa folha, esse possa organizar a natureza desse corpo espiritual, esse conforme a natureza das plantas, que essa nunca vai perder a natureza. Esse, a não ser que esse moço já viu alguma árvore com raiva. Árvore com o quê? Desculpa. Esse com raiva. Ah, não. Esse nunca viu, né, esse moço? Não que eu tenha percebido, pelo menos. Esse, então, esse, essa vai seguir sempre a natureza dela. Esse segue a sua. Esse, então, isso são colocados. Quando você fala, se for fazer um rezo de Pai Nosso, Ave Maria, esse é para o outro, entrar na natureza dele. Esse que ele possa observar que ele, o tempo todo, nunca foi esse desligado do grande espírito. Esse sempre teve ligação. Esse, então, nesse rezo, eu trago ele para o agora, pensando, agora, esse tu pensa no grande espírito, que essas palavras tá te ajudando a você se conectar de uma forma melhor com ele. Esse não se ligar a ele, porque tu nunca foi desligado dele. Se tu sempre foi ligado, tu precisa apenas conectar a tua energia a ele, esse grande espírito. Então, quando tu ouve isso, então tu começa a entrar para a natureza, esse sabendo que isso não vai mudar. Isso pode acontecer se qualquer coisa que está acontecendo aqui nessa terra. Mas a natureza não muda, seu moço. Se não muda, então segue a natureza. Segue o que é natural. Tem muita gente. Que não vive, com medo de morrer. Então, quando morre, fala, por que esse aqui não vive?
Esse é porque o medo não deixou. Esse tu não é natural do medo. Esse então vai viver. Esse, e deixa os outros viver também. Esse é quando você fala, esse tem umas coisas que está vindo, esse para esse médium, que já tem um tempo, que esse médium interpretou pela palavra esse seguinte, esse não mexa com quem está trabalhando, porque está fazendo alguma coisa. Esse é mais profundo que isso. Esse quem está trabalhando, tu não critica, está fazendo algo. Aquele que não está trabalhando, esse tu não critica, tu ajuda. Esse a entender o que é o trabalho. Esse muita gente não trabalha. Esse é porque pensa que tem uma única forma de trabalhar. Esse então, esse muitas vezes vai ter esse medo de trabalhar. Esse porque está achando que o trabalho é apenas daquela maneira. Mas o trabalho não é apenas daquela maneira. Quando você fala assim, eu vou fazer um trabalho espiritual. Tu pode fazer na tua casa, tu pode fazer na igreja. Não requer. Se é igreja, é católico, se é espírita, se é terreiro. Cada um está trabalhando. Quando eu falo, tu precisa trabalhar, tua mediunidade, o quê? Mas não desse jeito. É como tu acha que é. É porque tu, só tem que trabalhar. A forma, vai vir para tu. Às vezes, vai ser convencimento. Outras vezes, doando energia, outras vezes escrevendo, outras pintando. Tem muita gente fazendo um trabalho espiritual. Aqui não está em casa de ninguém. Não está em templo, não está em igreja. Mas ele faz o trabalho todo dia. Porque ele entende o chamado e você vai fazer. Mas o trabalho que você tem que fazer, qual que é? Não interessa onde que é. Mas se tu quiser fazer no terreiro, então tu faz. Mas não é a única forma. Porque se tu não entender isso, e tu espalhar que o único trabalho é um trabalho que é feito em igreja ou terreiro, aquele que poderia se trabalhar em casa, não vai fazer. Ele vai ficar mal. Vai entrar em confusão, porque algo dentro dele chama para trabalhar. Mas ele não quer trabalhar daquele jeito. Se não é explicado que não existe uma maneira. Se explicar que é por isso que tem tantas religiões. É para todos conseguir trabalhar. É da maneira que sentir melhor. Se o médium sente melhor trabalhando assim, com esse caboclo assim, então vamos fazer o trabalho. Mas se esse médium não quisesse assim, caboclo, continuaria trabalhando. Se não com esse médium, com outro, ou se com esse médium de outra forma. Porque esse trabalho só tem que acontecer. É só deixar acontecer. É natural. Não pode ser forçado. Quando tu fala assim, estou aqui porque se eu não fico aqui, eu não fico bem, ou estou aqui porque a espiritualidade mandou estar aqui. Eu vou lá, porque senão eu fico passando mal em casa. Então, mesmo com o trabalho feito, tu muitas vezes não está escutando quem está trabalhando a espiritualidade com você. Tu está escutando o outro, que entendeu a natureza dele e passa a forma dele para você. Mas a forma dele não é para você. É para ele. Se ele falar assim, então tu não está trabalhando, é só tu sentir. Se tu sente que tu está trabalhando, se tu sentir, não importa a forma. Tu tem alguma pergunta, seu moço? Por enquanto, não. As perguntas que eu tinha, você já respondeu todas, então... Tu trabalha com
Você tem um trabalho de magnetismo. Esse aqui já tinha que ter passado para tu. Esse é pelo preto velho. Mas entende que tu só pode magnetizar aquilo que faz parte de uma natureza daquela que tu busca. Então, se tu observar isso, então tu pode pedir ajuda de plantas, de qualquer espécie, para dentro da sua natureza, daquilo que tu quer trabalhar. A força necessária para fazer o teu trabalho. Não importa como seja. Mas tu pode pegar isso. Aí se tu falar, mas ninguém me falou isso. Mas é que não precisava falar, tu tinha que sentir. Se tu esperar fazer somente aquilo que é falado, tudo que tu fizer, vai ser muito pouco ainda. Muito pouco. Não vai fazer muita diferença. É para o seu eu. Fica pensando muitas vezes, a missão, a missão do outro é maior. Isso não é uma competição, seu moço. Faz o seu. Quando juntar o quebra-cabeça, vai ter uma mesma figura. Tu faz a tua parte, deixa ele fazer o dele. Então, desse jeito tu consegue fazer. Muitas vezes fala, então, só posso trabalhar quando tudo estiver a favor de eu fazer esse trabalho. Então, tu está desperdiçando energia, tu está acumulando energia. Aí, qualquer pessoa vai falar com você, aí você bate nas coisas, porque isso é uma forma de espalhar energia. Isso aqui, ó. Quando tu quer atiçar um animal, tu faz isso, ó. Não precisa falar. Tu faz isso. Ele entende essa energia. A intenção que tu colocou na palma, é o que vai. Então, ele sai, que ele sabe que ali não é bem-vindo. É diferente. Quando tu está no aniversário, o parabéns é para você. Se tu está sentindo tudo isso, de todos que estão ali te vendo. Então, em aniversários, tu olha no olho do aniversariante enquanto está batendo palma. Tu vai ver o olho dele brilhar. Muitas vezes isso não acontecer, porque ele mesmo, não está aceitando toda a energia, ou não se acha merecedor daquilo. Então, muitas vezes, vem coisas, que é do merecimento de cada um. Mas se tu não aceita, porque tu acha que tem alguma coisa errada, em vez disso, para um pouquinho, pensa, por que eu não mereço? Faça essa pergunta para você, fecha teus olhos e vai procurar a raiz desse problema. Por que tu não merece isso? Se tu achar isso, a resposta, dali para frente, tu vai começar a receber. Porque não é que não está chegando, ele está indo, mas tu está fechado para receber isso. Quando você fala assim, abre as portas, para a tua vida, abre os caminhos, tu não vai abrir, tu não vai fazer esforço nenhum, tu apenas vai aceitar aquilo que já está vindo. Muitas vezes, tu não quer aceitar daquele ou daquela que tu acha que é inferior. Então, tu errou com isso, porque tu deixou o preconceito ir na frente. O preconceito, ele vai travar. Porque preconceito tem relação com medo. Eu não aceito o outro porque alguma coisa me faz ter medo dele. Alguma coisa me faz ter medo do jeito dele, o que ele fala, a cor dele, a religião dele. Então, por que tu não vai falar? Ou tu não vai ficar perto de alguém que fica se esgoelando, falando de Jesus? Porque se tu não aceita o comportamento dele, então essa falta de aceitação, isso é tua. Mas poderia ali no meio ter pegado alguma coisa que era para você, sendo falado pela boca dele. A mesma coisa é inverso.
Isso também acontece. Esse não posso ter amigos que se fala espiritualista ou que fala que tem, esse trabalha energias, esse fala coisas de espírito, ele não aceita esse porque tem medo. Isso é um preconceito, mas é um medo. Esse medo vai travar, você vai fechar a porta. Esse é aquele que não tem medo, esse abre as portas, esse deixa vir, esse deixa as coisas se apresentar para você, esse é para a sua vida, assim você consegue receber. Esse, se tu não tiver aberto para isso, o que tu vai receber? Se tu quer que ninguém, esse entra no teu livre-arbítrio, esse então tu está sendo respeitado. Se tu não recebe, esse é porque tu não merece. Tu não recebe porque tu não aceita. Esse tu não quer que teu livre-arbítrio seja interrompido. E isso, esse o lado espiritual, isso é uma coisa sagrada e é respeitada. Então, esse não tem como chegar até você. Esse é porque não podemos invadir o seu livre-arbítrio. Esse hoje tu está escutando isso que tu está escutando. Esse é porque tu está aberto a isso. Mas se não tivesse, esse tu não ia escutar isso. Esse se vai fazer diferença ou não, esse é na sua vida, isso não importa. O que importa é isso que está saindo aqui, ó. Essa mensagem que está sendo dita. Esse quando eu falo assim, esse caboclo trabalha assim, ou esse preto velho trabalha assim. Esse é apenas uma escada, esse aqui se deixa fluir. Esse é como se tem um jarro lá na ponta. Esse é muito grande, que está derramando água num jarro um pouco menor, que derrama no outro um pouco menor. Esse vai chegando no médio e vai chegando no outro. Esse a água vir completa, esse não, muitas vezes vai cair fora. Então, tu sabendo disso, saiba que tudo que poderia ser dito, esse não foi dito pela limitação do médium também. Esse dos demais que estão acima desse caboclo. Esse caboclo está passando aquilo que está recebendo também. Estamos apenas fluindo nesse momento. Às vezes a água vai entrar e às vezes não vai entrar. Mas o trabalho vai acontecendo. É dessa forma que acontece. Oh, bem legal mesmo. E, nossa, já esclareceu bastante coisa aqui, tem em relação a algumas coisas que eu tinha em relação ao trabalho espiritual, né? Em relação às... Trabalho um pouco com psicografia de vez em quando, e até dei uma parada porque durante o trabalho eu tinha sentido alguns ataques e tal, isso despertou um certo medo. Mas ouvindo os seus esclarecimentos já iluminou bastante coisa pra mim nesse sentido. Isso é porque Bem legal. se tu não está muito bem, com as energias que estão à tua volta, se na hora de fazer esse trabalho, então tu nesse momento pode, em vez de fazer esse trabalho, entrar nos olhos fechados e entender aquele que veio, que quer atrapalhar, o energia à volta que quer atrapalhar, quer atrapalhar, por que quer atrapalhar? Tu quer entender nesse momento. Depois que está entendido por que ele quer atrapalhar, porque não quer, se a coisa estava passando, se foi coisa que foi enviada, tu deixa tudo esclarecido. Tu sabe que tem muitos amigos. Então um deles vem e fala, esse aqui falaram mal de você, para o outro. Ele fala assim, ó, falaram mal de você, lá nos outros amigos. Ou vou apresentar uma pessoa, que não gosta muito de você. Como você, quando for apresentado, qual é a energia que tu vai apertar a mão dele? Falar com ele. Qual tipo de energia? Tu vai estar mais aberto ou tu vai estar totalmente armado? Na defensiva. Não vai abrir muita coisa. É porque tu escutou aquilo que foi dito por outro. Tu não foi desarmado para saber o que ele vai falar ou o que ele pensa a respeito daquilo que você realmente pensa. Então, tu não vai falar o que tu pensa. Tu vai falar o que tu pensa que pode agradar ele ou que pode fazer algum sentido para ele. Se nesse momento, tu deixou de ser tu.
Então não tem como ele te conhecer. Esse pode concluir que esse já sabia que ele era assim. Esse é porque tu não foi você. Esse então quando tu é tu, esse então tudo fica claro. Esse quando fala vai vir alguém, esse é para falar isso. Muitas vezes é falado aqui, esse desse lado de cá, que esse tem um médium lá, esse está fazendo psicografia. Esse ele pode escrever carta lá para o seu parente. Esse espírito não quer isso. O medo dele te faz atacar. Esse é porque ele não quer que tu fala dele. Esse é mas tu nem ia falar. Esse é só se ele quisesse. Mas ele não sabe disso. Esse é porque tu não deixou claro isso. Esse é como tu vai fazer um trabalho. Esse aqui é da luz. Esse tu tá com medo desse escuro. Esse é porque esse é medo. Esse é porque esse travar isso. Esse ou parar isso. Por causa que tu escutou. Esse aqui não é muito bom fazer isso. Mas se tu escutou isso, e se tu se sente preparado para isso ainda assim, é porque tu não faz. Esse é porque tu tá com medo daquilo que disseram, não do que tu sente. Mas se tu não sente, então tu não faz. Mas se tu sente, então faça. Se tu precisar de alguma ferramenta, usa um copo d'água. Usa uma planta. Tu vai dar um passe. Tu vai falar e tu vai determinar. Esse trabalho espiritual. É apenas aqui. É nesses 2 metros. Enquanto a entidade estiver aqui. Quando a entidade for, que tudo se vá também. Porque esse não é natural daqui. Só deixou aqui o que é natural meu. Esse é do meu convívio, do meu dia. O que não é, que saia depois. Esse é o trabalho vai ser feito. E quando tudo acabar, esse acabou. Eu sei por que algumas pessoas falam isso. Esse é porque você está transmitindo algo que alguém já passou, ou ele próprio passou isso. Mas ele passou por quê? Será que teve o mesmo cuidado que você ia ter? Esse mesmo trabalho do preparo do ambiente? Esse fez oração? Ou esse quis provar para alguém? Ou esse quis falar que vai vir coisas aí? Esse quis determinar o que vai vir? Será que foi isso? Será que não foi o ego dele que atacou ele próprio? Está chamando que é espírito? Todo mundo, se junta para atacar você. Então você é muito importante, né? Mais do que pode ajudar. Tu tem que pensar nisso muito bem. Para não entrar nos pequenos erros. Assim como o Preto Velho diz, né? Tem muita coisa que brilha aí. Mas nem tudo é luz. Né, seu moço? É verdade. É verdade. O medo não vai deixar entrar nada. O medo vai fazer com que tu fique na vibração do medo. Aquele que tem medo de querer escrever algo vai passar a emanar sentimentos para você. E você vai passar a escrever a carta dele, mas ele não queria. Mas tu entrou em frequência com ele. Por quê? Você só vê carta de sofredor. Não tem gente boa lá. Não tem gente passando bem, do lado de cá. Que queria escrever uma carta. Será que é isso? Não estou dizendo, caboclo não fala que, não quer dizer que eles não vão, quem está passando por problema não quer escrever, muitas vezes quer, outras vezes não quer, mas está tão perto de tu, que tu está sentindo uma vibração, que ele está mandando mensagem por sentimento, e tu está decifrando ali tudinho. Uhum. Você pensa que ele queria escrever, ele não quer nada. Tu está de acordo com a energia dele, que tu está com medo de ser atacado. E ele com medo para se atacar. Então juntou os dois. Isso é magnetismo. O que tu está magnetizando agora, é isso que tu tem que saber. É o que eu quero fazer, o que eu posso passar. Tu entra numa frequência e alguém daquela frequência, vai atender esse telefone. Tu ligou para esse. Quem atende é esse. Se tu ligou para o outro,
Porque se tu tá ligado na frequência dele, tu só pode sentir ele. Isso não quer dizer que tu não vai fazer um trabalho, esse de vibração alta, escrevendo coisas de sofredores. Esse não é isso. Esse é um pouco difícil de explicar. Esse é quando tu está um pouco à distância. Esse é porque esse tem coisas, ele tem conexões que são feitas. Esse é quando tu está perto. Mas isso não quer dizer que esse trabalho não vai acontecer por causa da distância. Isso não pode parar. É isso que você tem que entender. Uma coisa não pode parar por outra. Esse é quando tu fala assim, mas a distância funciona. Esse caboclo nunca esteve aqui. Esse não está fazendo o trabalho. Esse caboclo não está nessa terra. Esse caboclo não está nessa terra. O que esse caboclo é? Esse quem está aqui é terrestre. Quem não está é extraterrestre, né? Uhum. Esse então não é da terra. Mas não está sendo passada a mensagem ainda assim, moço. Esse moço aqui está nesse quarto. Esse caboclo está numa floresta. Esse é cada um. Mas estamos conectados. Há uma conexão de sentimentos, de pensamentos, energética, que faz com que, nesse momento, seja passado tudo isso. Então, muitas vezes, quando eu falo assim, esse caboclo chegou, esse chegou, mas esse caboclo continua aqui, mas chegou. É isso que tem que se saber. Esse não vai chegar aqui no teu físico. Muitas vezes, mas tem trabalho assim também. Tem sim. Mas tem que entender que tudo tem sim, tudo tem mais. Tudo pode e tudo não pode. Então, como entender isso? Que tudo pode e tudo não pode. É sim, é não e é talvez também. Como entender isso? Quando tu começar a vibrar com as tuas emoções. Quando tu começar a falar assim, eu vou passar o que eu vou sentir e não o que eu preciso pensar. E se eu fizer força, eu estou errado. Porque se eu não preciso fazer força por uma coisa natural. Se tem carta para vir, isso já está vindo. Esse já está vindo. Essa conexão está vindo até aqui. Então, se tu não quer fazer, então ele fala assim, então passa para o próximo médico. Muitas vezes aqui, moço conversou mais cedo, com essa moça, a companheira dele, e falou assim, começou a entender algumas coisas, que tem coisas que você fala assim, agora eu entendi. Você sabe quando eu falo assim, agora eu entendi? Mas tu não fez força para entender? Como tu entendeu? Se tu não racionalizou, se tu não buscou a razão, tu apenas entendeu. Por quê? Porque tu foi pro natural. Tu não entendeu, tu sentiu. É outra coisa. O que é passar? É sentir. É o que tu sente. Tu passa. Passa o que tu está sentindo. Deixa fluir com essa natureza. Isso é natural. Você deixa as coisas, então, fluir. Então, tem muitas coisas aqui acima da Terra que é para a Terra. E está na Terra, mas não na Terra nesse passo físico. Então, tem escolas a ser construídas, tem empresas a ser levantadas, mas não está aqui. Mas a energia dele já foi mandado. Se tu não fizer, que era para tu fazer, não tem problema. Ou tu passa para a próxima vida, ou alguém vai pegar isso e vai fazer. Tem muita coisa que tu pegou que nem era teu. É mais um ancestral teu. Deixou. E tu fala assim, eu vou lá para terminar o que ele fez. Veio como? Veio médio, então. Tá aí. Carregando o peso que não era teu, né? Mais tá bom. Vai fazer também outros trabalhos junto. Mas é isso que vai acontecendo. Se não vai, vai vir outro. Uma hora vai fazer. Pode demorar, é muito tempo, mas pode ser começado a construir hoje também. Tudo isso que tem aqui, tudo isso, essa forma, essa comunicação que está acontecendo,
isso sem o entendimento, o sentimento daquilo que veio, esse não era possível hoje. Esse voo foi passando para o próximo. E foi passando para o próximo. Esse, se tu mostrar a tua coragem, tu não está mostrando a tua coragem. Tu está exercendo essa energia que está se expandindo onde tu. Essa energia, quando sai, o outro olha e fala assim, esse eu posso fazer isso também. E você começa a fazer cada vez mais. Esse é porque a tua coragem foi emitida numa frequência. Esse que falou, esse eu faço isso. Aí se tu olha para isso e fala assim, eu faço o melhor. E se eu não estou fazendo, esse então eu posso fazer. Esse entrou uma crítica que o outro está fazendo errado. Esse mas lembra daquilo. Esse tu não critica quem está trabalhando. Esse tu trabalha também. Você faz o seu trabalho. Se quando ele vê o teu trabalho, ele vai falar, esse posso chegar nisso ou aqui. Esse mas tenho que fazer algumas coisas que eu não fazia. Esse então vou chegar no mesmo resultado ou parecido. Porque se agora eu vou ajustar a minha energia para aquela frequência. Esse já imaginamos se todos os médios só trouxessem carta de sofredores, moço, ia ter mais gente depressiva do que gente feliz. Esse é porque tem poucos médios que trazem apenas um único tipo de carta. Esse trazendo apenas avisos, outros cuidados, outros o que vai acontecer esse daqui para frente. Que o médium reconheceu que é o que vai acontecer. Ele não deixou aberto que tu pode ter um negócio agora e pode não ter, porque a decisão é tua. Esse ele não pode falar que vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Isso por quê? Porque já existe uma energia sendo trabalhada naquele lugar para acontecer aquele trabalho. Esse então o médium concluiu que isso vai acontecer, mas não vai. E se os outros não trabalhar, não vai. Esse por isso fica um pouco complicado quando o médium, esse quando vai passando algumas coisas e acaba atropelando, esse é de informação que está vindo e fala que essa semana que vem vai acontecer alguma coisa na tua vida. Se tu não receber essa mensagem hoje, ela iria acontecer. Como tu recebeu, tu está esperando que as coisas vão cair do céu e vai estar pronta para você. Então, isso se combina muito com missão. Que quando eu falo assim, qual a tua missão? A tua missão é aquela que tu sente. Porque se tu esperou alguém encarnar e falar qual que é a tua missão, tu não conseguiu. Nem chegar no sentimento para saber se tu sente isso. E tu pega aquilo achando que é grande demais ou pequeno demais e fala, então eu vou fazer isso porque isso foi falado para fazer. Mas tu nem sentiu. Sabe o que vai acontecer? Tu vai largar de qualquer jeito. Depois. Porque você não está fazendo bem ao seu coração. Mas como alguém falou que era para fazer, então vai ser feito. Muitas vezes vai ser feito de qualquer maneira. Quando não tem essa conexão com o que você sabe o que é isso, se eu pegar alguma coisa e falar isso aqui é sagrado, e sair mostrando para todo mundo, quem vai olhar como sagrado isso? Aquele que quis buscar um pouquinho do sagrado vai entender o que esse caboclo vai falar que é sagrado. E aquele que não está buscando nada? Isso, se fosse colocado no chão, seria chutado, porque não é visto como sagrado. Como quer que o outro veja como sagrado, se ele não consegue sentir isso? Então não tem como, né, moço? Eu falo assim, então, esse aqui é sagrado ou aquilo lá não é sagrado. O que é, o que não é tudo aquilo que tu sente. Dentro da tua, esse profundo espírito. Isso é o que tu vai sentir, é o que tu vai sentir, senão aquilo que foi falado. Mas tu pode trabalhar aquilo que foi falado, para começar a ver.
será que isso que eu estou sentindo é o que estou sentindo? Ou estou apenas colocando uma invenção? Mas se é natural e não precisa fazer força, esse tu vai sentir de qualquer maneira. Esse não tem tempo certo ou tempo errado. De começar ou de terminar. Esse tem tempo que tu pode trabalhar e tem tempo que não. Esse é o que tu escolhe. Esse é livre-arbítrio, é teu. Esse tu pode escolher o que tu quiser. Esse deu tempo aqui, moço? Não, tranquilo. A gente tá. A gente bateu 1 hora agora, certinho, 1h07. Você quer deixar algum recado antes da gente finalizar o trabalho por hoje? Se esse moço quiser continuar, esse caboclo está aqui à disposição. Não. Esse médium já colocou que você tinha tempo, que já ia em algum momento a ter se falado, então esse caboclo acabou falando um pouco nesse tempo agora. Esse é para que tu saiba que isso, só para que tu saiba que sabemos do tempo e respeitamos isso. Isso não há dificuldades. Esse é como você fala. A entidade veio. Será que vai embora? Será que alguém tem que cantar? Será que alguém tem que falar? Tem que preparar isso para que a entidade vá embora. Esse tem que ser falado entre médium e entidade. Muitas vezes não é que a entidade não quer ir. É o médium que não quer que vá. Ou ficou faltando alguma coisa. Ou ele acha que ele merece algum castigo. Então ele fabrica coisas que ele próprio vai fazer. Ele acontecer alguma coisa, muitas vezes de mal, e vai falar, esse foi a entidade que veio aqui, você me deu uma surra. Que entidade evoluída é essa? Que luz é essa? Que está vindo, está pegando na cabeça do médium e está enfiando no chão. Qual é o sentido disso? Sim. Se tu não consegue fazer esse tipo de raciocínio, tu está precisando escutar menos de fora, escutar mais de dentro. Porque isso não tem sentido. Muitas vezes também se fala de entidades, ele fala, essa entidade é masculino, só pode trabalhar com homem. Aquele é feminino, só pode trabalhar com mulher. Mas se não temos corpos aqui, se não temos órgãos, desse corpo físico, teremos então masculinidade, mulher ou homem? Quem pode trabalhar com quem? Com quem tiver vontade. Muitas vezes o homem médium aqui na Terra se aproxima muito mais de energia feminina. Quem tu acha que vai trabalhar com esse médium, que vai vir, vai trazer energia mais feminina. Mas não é que a entidade tem sexo. A entidade não trabalha com isso, mas vai vir para incorporar esse jeito todo, esse modo de falar, tudo para facilitar a mensagem. Quando tu coloca condições e travas, dentro de um trabalho espiritual, tu já está começando um trabalho sem que ele seja um trabalho que pode ser livre, sem ser um trabalho que pode sair daquilo que é considerado normal, regra, padrão. Muitas vezes quer mensagem diferente. Mas quando chegou no médium, chegou impondo muitas coisas. Médium tem que ter firmeza assim de saber qual tipo de energia que você está se assemelhando. Como tu pode trabalhar isso. Mas jamais escolher tipo homem, tipo mulher. Tu tem que trabalhar
vibrando na caridade. Esse é no amor. Então vai vir, esse é sempre a mensagem desse qualidade. Esse independente como for o trabalho. Esse pode ser que o médium não aceite. Ou quem está escutando também não vai aceitar. Então fala assim, se vier para falar isso dessa forma, isso não vai ser aceito. Então vamos trabalhar outro jeito para que tu possa escutar a mensagem e não precisar fazer outro jeito. Esse nem a voz, nem o modo de falar. Mas tu está preparado para isso? Se tu não tiver, desse modo aqui que tu está entendendo, a mensagem vai ser passada do mesmo jeito. Mesmo que tiver erro nas tuas palavras de português, mesmo que não tiver coisa que bate, que tem palavra que não vai bater com outra. Então isso tudo precisa ser trabalhado e esse trabalho é do médium. Você como tem que fazer esse trabalho? Ele tem que entender um pouco mais aquilo que está sentindo, não aquilo que está sendo vindo falar até ele. Isso é porque ele está falando desse jeito, porque ele está sentindo. O outro que não está sentindo acha errado a forma que a entidade está falando através do médium. Mas se ele não está sentindo, então como tu, que está de fora, pode falar algo. Então vem alguém e fala assim, tu só pode escrever carta se tu acender 5 velas. Esse é o dia que não tiver 5 velas acesas, tu não vai escrever nada. Esse é porque tu colocou isso para tu. Se não tiver 5 velas, tu não vai acreditar que é carta. Esse veio de algum espírito. Então tu vai ter que fazer tudo isso toda vez que quiser escrever. Só vai ser difícil o dia que acabar as velas, né, moço? Né? Aí tu não vai escrever mais nada. Tem que trocar as velas pelas lâmpadas, né? Moço, se sentir bem com vela, acende a vela. Vai trabalhando. Vai entendendo que tudo é processo de evolução. Sim. Muitos médios também, isso para ficar guardado, muitos médios também acham que começou a trabalhar com uma entidade de um jeito e a entidade tem aquele tipo de jeito. E depois de um tempo, ele vai percebendo que ele percebe a entidade de um jeito diferente. Mas ele não muda. É com medo que os outros vão pensar. E falar, mas caboclo não era assim. Médium não era assim. Médium, esse preto velho não falava coisa difícil. Mas se veio até ele, por que não fala? Vai querer se enganar? Vai enganar apenas a ele próprio. Porque você não pode falar palavras que é consideradas difíceis ou de pouco entendimento. Porque, não, porque veio do mato. Não, porque é preto velho lá. Não entende muitas coisas, então não pode ser falado. Alguns tipos de palavras, isso é considerado difícil para aquele que está ali na frente. Ele não aceita que um preto velho fale. Mas se está vindo, então fale. Tu não pode deixar de tu trabalhar o teu desenvolvimento mediúnico. As mesmas coisas na carta. Se o espírito veio falando, mamãe, gosto muito de você, da próxima vez não vem falando nem mamãe nem papai, já veio falando, gosto muito de você, é isso que vai ser. Por que não mudar? Se o que tu está compreendendo agora é maior, do que aquilo que tu compreendia no passado. Então tu não está deixando fluir, tu está começando a colocar travas. Que é a trava também. Que muito médium vai colocando. Primeiras incorporações. Primeiros trabalhos, um pouco mais travado. Mas isso vai se organizando, toda a energia.
Esse, se deixar tudo organizado, esse tu vai ver que isso vai mudar. E essa mudança que tem que deixar fluir, se tiver que mudar. Se não tiver, esse é um médium também não tem que inventar o que não tem. Esse, mas se tiver, não pode ter medo disso. O medo é o que trava. É isso que trava. Mas se tu deixar fluir, tu vai começar a ter trocar esse medo por confiança. Agora, se tu antes não recebia carta, só recebia carta, de pessoas, mas que ninguém vinha pedir. E hoje alguém vem e pede, e tu trava isso, e tu nem tenta. Tu não está trabalhando no teu desenvolvimento mediúnico. Esse é porque, se alguém falar assim, pode pedir carta? Isso é uma pergunta. Tentar pedir, ou pedir, tu pode. Se vai vir ou não, não se sabe. Mas não se sabe porque não foi feita a pergunta. Se vem alguém e fala, esse meu familiar assim, esse morreu assim, esse fez isso e queria saber um pouco dele. Não sei escolher. Esse não se sabe. Tu não fez a pergunta. Pergunta lá. Não estou sabendo nada, tudo bem. O trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Vai vir a carta de todos, menos a dele. Pode ser por enquanto, ou não. Pode ser que seja sempre assim, até o final dos trabalhos, enquanto tu estiver encarnado, mas pode mudar. Mas só vai poder mudar se tu estiver aberto a isso. Não é que tu está procurando a mudança, é que tu está aberto para qualquer mudança e não procurando mudar. Tu não vai mudar a natureza de nada. Tu vai deixar a natureza fluir. Tu vê uma árvore hoje, ela vai estar de um jeito, daqui 10 anos ela vai estar de outro. Por natureza, ela evoluiu e chegou naquele estado dela. E muitas vezes pode ser que o dia que você viu, você não tinha frutos, e agora tem. E agora ela já está tão madura, tão na sua maturidade, que agora ela alcançou a evolução de espalhar isso que é puro dela para outros. Isso acontece com o médium. O médium que não trabalha, mas quer trabalhar, o tempo, você vai começando a dar maturidade. Uma hora, uma fruta vai acontecer. Nessa hora, se tu espalhar isso, e se for apenas uma fruta, e se tu matou a fome de alguém naquela fruta, e se tu vai torcer que dê mais frutos, que dê mais frutas na tua árvore, para que tu possa alimentar o outro, e por aí vai. Então tu vai começar e vai passar a receber mais visitantes para conhecer o que tu tem para compartilhar. Esse trabalho, ele é assim. Ninguém procurou pessoas para arrancar as frutas. As pessoas que foram até lá. A árvore nunca bateu na sua casa, falando para que tu fosse comer aquela fruta. Ou ela chegou até tu, porque alguém levou, ou tu fosse até lá. Do contrário, nada foi feito. Porque está respeitando o seu livre-arbítrio. Você entendeu, moço? Entendi. Nossa, muito profundo o conhecimento. Obrigado mesmo. Então é isso, moço. Esse caboclo agradece, né? Porque está sendo um trabalho de desenvolvimento com esse médium através de perguntas. Tem uma coisa que esse caboclo quer deixar aqui, é que nunca tenha medo de fazer pergunta. É para entidade nenhuma. Jamais tenha medo. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de fazer a pergunta. Para o médium que está incorporado, com esse medo que elas têm,
Elas têm medo de que o médium incorporado, esse não saiba responder. Ele fica com medo de fazer pergunta. Mas não é o médium que está à disposição? Se ele está e você acha que ele vai ficar numa situação não muito boa, esse problema, então, é do médium, não seu. Ele tem que trabalhar isso. Se ele está à disposição, então ele tem que estar aberto a isso. E sempre falamos também, para esse médium que tu não está aqui para provar nada, tu está aqui para passar. Se isso for aceito ou não, se isso for reconhecido ou não, se isso for falado, que foi falado de médium ou de entidade, isso não importa. O que importa é isso que aconteceu agora. Mensagem, isso é o mais importante que qualquer um. Isso é mais importante que todos. É o que está sendo passado. Esse é o que importa. Você entendeu, moço? Entendi. Isso é ok, então, moço. Perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras, que bastante coisa aqui para refletir e aplicar também. Né? Muito obrigado mesmo. Esse vai sempre perguntando, esse é para o seu coração. Esse não vai se enganar. Tu pode escolher alguns caminhos que tu pode não gostar. Esse é amanhã. Esse é porque tu resolveu escutar o teu coração. Mas ainda assim, esse coração que está te falando isso é o mesmo coração que quer que tu evolua. Tu pode ter escolhido algum caminho que tu não gostasse, mas foi tudo para tua evolução. Então, quando se fala, escuta o coração que você nunca erra, ele não erra nesse sentido. Algumas pessoas com problemas de relacionamento, têm medo, então, de entregar e de abrir o seu amor para o próximo. E com isso, depois, ser abandonado. Mas abandonado de quem, se tu não é criado por ele? Se tu veio do Criador, não existe abandono. Existe querer ficar com tu ou não querer ficar. E isso é o livre-arbítrio. Se tu não respeita isso, tu não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Se tu não queria estar onde tu não está respeitando o teu livre-arbítrio. Se não está fazendo o que não está fazendo e não gosta, tu então passou a se desrespeitar. Mas é só isso. Não quer dizer que o teu coração se enganou. Quer dizer que você não está escutando direito os sentimentos que o caminho do teu coração escolheu para seguir. Então é isso, moço. Salve tuas forças. Salve. Acabou com 7 matas. Se tiver uma outra oportunidade, você pode fazer outros trabalhos assim. Ok, seu moço? Ok. Perfeito. Mas vai ter mais trabalho, se esse moço, se tiver à disposição, com outras entidades também, que está trabalhando junto com esse médium. E por que outras entidades? Porque cada uma, vem com um tipo de mensagem. Mas se tu conseguir juntar, todas vão ter o mesmo intenção, de apenas deixar claro aquilo que está escuro. Trazer luz nessa escuridão, para que no meio da escuridão se possa ver o que se tem. E aí agora tu vai saber caminhar, sem tropeçar, porque tu sabe o que já tem no teu caminho. A pedra não saiu do lugar, mas agora tu está vendo. Não precisa tirar a pedra do lugar, não. Tu só precisa vencer esse obstáculo. Ok, seu moço? Ok. Salve tuas forças, então. Salve tuas forças. Obrigado, viu? Salve força, moça. Outro dia, você acabou comigo para fazer um trabalho assim também com essa moça, tá? E trazer coisas também. Que tu pode pensar que parece que a espiritualidade, ou parece que as entidades, só traz coisa para os outros, né? Ou só fala para os outros coisas, ou só pede, ou só fala. Mas isso não quer dizer que é algo que você não está fazendo o trabalho. E isso é um tipo de trabalho. Quando você deixa para ver aquele que está ansioso para receber uma notícia, você vai ter que aprender primeiro a trabalhar a ansiedade. E logo vai ver a notícia.
Esse é porque tu vai ser preparado para isso. Esse é para tu não achar que está sendo dito ou é o que tu já sabia. Esse é mais para o que está sendo dito, não só o que tu sabia, esse é como também agora, tu está preparado para agir com essa notícia que está chegando. Que salve sua força. Salve sua força, moço. Salve. Gratidão. Ixi. Tudo bem? Tudo certo. Fazer então uma prece de encerramento. Vamos. E a gente depois comenta. Então vamos lá. Agradeço a oportunidade pela vinda e pelas palavras trazidas pelo Caboclo Sete Matas e por todas as clarificações e por esse trabalho realizado, trazendo aí muita luz, não só para nós, mas para todos os que irão ouvir e receber essa mensagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. E assim encerramos o trabalho de hoje. Gratidão. A gravação a gente encerra agora? Pode encerrar. Pode encerrar se quiser. Depois você inicia outra, que aí depois se você quiser trabalhar no áudio.